Um dos pontos mais importantes que eu sempre falo aqui nesse canal é que no mundo da ficção, para uma obra dar certo, ela tem que ser identificável. Fazer você se identificar com alguma parte dela, seja com uma trama, com um personagem ou qualquer outra coisa. É óbvio que existem exceções à regra. Porém, é com esse fator que obras fantásticas em mundos loucos ou até mesmo com protagonistas não humanos dão certo. É fazendo uma relação com a nossa realidade, o nosso senso do que é ser humano com as nossas emoções e sentimentos, que nós conseguimos mergulhar naquilo que o autor, diretor que seja, quer nos mostrar. E se tem um autor no mundo dos mangás que faz isso como ninguém, é o One, o autor de One Punch Man e Mob Psycho 100. E antes de mais nada, desculpa minha voz um pouco estranha, meu nariz está entupido, voltei de viagem, relevem, tá bom? Enfim, esse malandro, o One, ele é famoso por retratar obras cujos personagens principais são extremamente poderosos, os mais poderosos de seu universo, mas apesar de todo esse poder, eles são personagens obrigados a lidar com problemas reais e cotidianos, feitos de uma maneira bem genial. Então, se a gente pegar o Saitama, por exemplo, o protagonista de One Punch Man, ele é conhecido como o personagem que destrói qualquer problema com um único soco. E em qualquer anime, isso seria foda pra caralho, esse personagem seria o mais forte, seria glorificado por isso. Mas em One Punch Man, na verdade, todo esse poder se torna um problema, porque o Saitama queria se tornar um herói, e ele queria o pacote de se tornar alguém assim, de salvar pessoas e principalmente enfrentar desafios que coloquem-o no limite. Sendo que quando você tem um soco que destrói qualquer oponente, não interessa o quão forte seja, meio que tudo isso perde a graça. E quando ele vê que o sonho dele de ser um super-herói, na verdade, é bem entediante, ele desenvolve uma depressão e se torna, na verdade, alguém bem complexado e tenta buscar coisas mais interessantes na vida e começa a ver a vida de maneira bem superficial, não conseguindo levar nada a sério, afinal, qualquer problema para ele pode ser resolvido com um soco. E isso é uma forma muito interessante de colocar um personagem hiper mega poderoso no nosso patamar, fazer com que nós nos identifiquemos com ele. Então, unir a realidade, o fator identificável, ainda mais com o fator cômico e de ação, é algo que é feito de maneira perfeita em One Punch Man. Mas, pessoalmente, gosto muito mais de uma obra que sempre ficou na sombra de One Punch Man e que, na minha opinião, é melhor, que é Mob Psycho 100 ou Mob Psycho 100, uma obra que expressa o coração desse autor genial e principalmente esses fatores geniais de representatividade em seu ápice, porque nessa obra acompanhamos a trajetória de Shigeo Kageyama, que tem o apelido de Mob, um garoto que parece muito ordinário, mas que na verdade tem poderes paranormais escalafobéticos que desafiam o próprio tecido da realidade. Porém, a beleza que é esse personagem e o que faz ele tornar essa obra algo grandioso é o que iremos discutir hoje. E só para constar que nesse vídeo terão spoilers sobre a obra, então se você se importa com isso, esteja avisado. Mob é um garoto comum, na verdade mais do que normal. Ele é um garoto que não tem muitos atributos físicos, ele não é bonito, mas também não é como se ele sofresse bullying. Ele é tímido, não tem muitos amigos, ele é alguém que na sua época de escola você consideraria uma pessoa invisível. Ao mesmo tempo que nós sabemos que ele é um ser dotado de poderes malucos. Um pequeno garoto com poderes telecinéticos, paranormais de todas as formas. E a primeira coisa que você pensa é: como um garoto assim não é popular? Por que ele não usa todos esses poderes pra se dar bem, pra ter amigos ou coisa do tipo? Calma que daqui a pouco tudo isso vai ser explicado. Porque antes disso, a gente precisa saber que esse personagem utiliza sim seus poderes para um fim. No caso, um trabalho que ele tem na qual ele foi recrutado por um homem que diz ser
o maior paranormal do mundo, Arataka Reigen, que o recrutou por seu consultório espiritual quando ele era ainda uma criança. Mob acredita piamente que Reigen é o paranormal mais forte do mundo, muito mais forte que ele, e isso lhe dá um alento, porque primeiro, é uma das primeiras pessoas fora da sua família que lhe dão atenção e se torna seu amigo, além de que alguém que entende o que ele passa, alguém que tem poderes como os dele. E isso é vital para ele entender tudo o que está acontecendo com o seu corpo, entender como ele usar esses poderes. Mas na verdade, Reigen é um baita de um charlatão que mente para esse moleque dizendo que tem poderes e é fodão, mas na verdade ele só manipula essa pobre criança para os seus benefícios próprios e para conseguir fazer com que o seu consultório se pague e ele ainda tenha dinheiro para viver. Então ele usa os poderes de verdade do Mob para conseguir realizar trabalhos de, por exemplo, exorcismo e questões espirituais que as pessoas vão lá no escritório dele para tratar. Ao mesmo tempo que Arataka Reigen não é uma pessoa ruim ou mal intencionada, ele é só alguém falho. Eu já falei desse personagem 1 milhão de vezes nesse canal e já dediquei um como criar inteiro para ele, então se você tiver interesse, vá lá. Os colégios japoneses têm clubes, o clube da leitura, o clube do cinema, coisas que funcionam para a galera se juntar mais e para servir como uma atividade extracurricular. E na escola do Mob não é diferente, tendo o peculiar clube de telepatia, criado ali por uma garota chamada Tommy junto com seus amigos, e esse clube tá precisando desesperadamente de mais um membro, senão a escola vai fechá-lo e não vão considerá-lo um clube em atividade. Logo eles saem correndo para alguém entrar no grupo deles e salvar o clube, e nas andanças a Tommy encontra o Mob, e ela com seus sentidos mediúnicos aguçados vê que ele é realmente um paranormal, alguém que despertou seus poderes de maneira natural e que os esconde. Ela tenta convidar ele, acontece mó rolê do caralho, enfim, em determinado momento essa personagem pergunta pro Mob o que ele quer pra vida dele, o que ele quer fazer quando crescer, qual é a motivação dele, tentando achar alguma maneira de fazer ele entrar pra porra do clube de telepatia. Então ele conta pra ela uma das paradas mais cruciais pra gente entender o personagem dele e a sua fundação, digamos assim. Quando o Mob era criança, ele tinha uma amiga de infância chamada Tsubomi, uma garota que atualmente é uma das mais populares da escola, tendo filas de meninos querendo namorar com ela. Porém, quando eles eram menores, o Mob brincava com ela, mostrando seus poderes e utilizando eles de maneira deliberada. Ele levitava brinquedos, levitava cachorro e ela achava o máximo, até o momento que ela achou os poderes dele entediante. Quando o Mob percebe isso, que é a paixonite da sua infância, o seu crush, não acha os seus poderes especiais tão interessantes, ele percebe que ele estava se apoiando nisso. Ele estava querendo parecer legal e querendo parecer alguém interessante só utilizando os seus poderes. A partir desse momento, ele castrou o uso dos seus poderes. Ele decidiu não usá-lo mais, só quando extremamente necessário, como por exemplo com os trabalhos pro Reigen. Mas ele decidiu não usar seus poderes para se mostrar, porque desde essa época ele separou seus poderes da sua pessoa. Ele queria ser amado, ter amigos e conquistar a garota dos seus sonhos sendo o Mob e não o garoto paranormal. E é por isso que ele não consegue aceitar entrar no clube de telepatia, porque isso iria explorar os poderes que ele não quer mostrar. E todo esse entendimento culmina com o fato de que um novo clube vai tomar a sala do clube de telepatia que está prestes a fechar, que é o clube do fomento corporal, que é um bando de maromba, gente boa que quer fazer o clube da musculação. E vendo isso, o Mob se junta a eles, ao invés do clube de telepatia, porque ele não tem interesse em treinar suas habilidades especiais paranormais, e sim o interesse em treinar a si mesmo e começar a melhorar a si mesmo e ser reconhecido por isso. É por isso que ele não usa seus poderes de maneira indiscriminada, mostrando pra todo mundo e querendo ser popular por causa disso. Ele quer ser reconhecido por ser quem ele é, o jovem Shigeo Kageyama. E desde pequeno, com a Tsubomi, ele entendeu que só os poderes dele não vão levar ele tão longe. Então, isso é uma explicação
tão maneira, tão criativa e tão incrível pra gente entender o porquê um moleque tão novo não utiliza seus poderes de maneira maluca. Porque quando a gente vai ver o Saitama em One Punch Man, ele já é um adulto que entende a sociedade à sua volta e que não usa seus poderes porque ele torna tudo entediante. Mas Mob, sendo mais um jovem, querendo ter amigos, querendo ter sua primeira namorada, seu primeiro beijo, ele decide seguir um caminho onde as pessoas irão gostar dele pelo que ele é. Porque ele sabe que se ele atrair pessoas por causa de seu poder, isso é perigoso e tem data de validade. Por causa desse medo de rejeição que muitos jovens têm, a maioria tem, ele prefere evoluir pessoalmente. Porém, é claro que a sacada genial do seu personagem está no seu poder, na qual a gente conhece mais dele e como ele de fato funciona quando a gente vai para o arco do Covinhas. Aparentemente, um líder de culto sorridente que faz todo mundo rir chegou na cidade e tá dando o que falar. O Mob é seduzido para dentro desse culto, mas rapidamente ele consegue desmascarar o líder como um espírito maligno que tem o objetivo de se tornar o deus daquela porra. Nisso, esse espírito maligno, agora apelidado de Covinhas, começa a controlar as pessoas do culto para atacar o Mob. E nesse momento nós entendemos como o seu poder funciona de fato. O poder do Mob, ele é baseado em emoções. O quão mais forte for sua emoção, mais forte e descontrolado será o seu poder. Então, aliado com o que aconteceu lá no passado com a Tsubomi, de ver que seus poderes não eram tão interessantes assim, ele começou a castrar ele, aliado também com o fato de que ele tem que suprimir suas emoções para suprimir os seus poderes. Logo, isso faz dele uma criança introvertida, tímida e que não gosta de se expor a altas emoções, porque ele sabe que isso iria influenciá-lo a ponto de despertar o seu poder bruto, seu poder enjaulado. Com isso, a gente percebe a sacada genial desse autor. Tudo que afeta o Mob, mesmo que seja algo pequeno, como uma ansiedade do dia a dia, aumenta o seu medidor de poder, que sempre aparece nos episódios. Em toda situação minimamente estressante que o Mob passa, o seu medidor aumenta e a gente começa a ver como ele funciona. Quando ele chega a 100%, ele acessa o seu poder mais descontrolável, não medindo forças e não medindo atitudes. Ele se torna uma máquina de destruição. E por ele ser um moleque que voluntariamente supre as suas emoções, isso faz com que ele se torne uma pessoa antissocial, que tenha poucos amigos, que tenha poucas relações, mas as tramas que ele começa a se enfiar fazem que com o tempo ele consiga amigos e se vê em situações que é algo que provoca nervosismo e ansiedade em qualquer jovem, mas para ele isso é crítico, porque essas situaçõezinhas de estresse começam a aumentar seu medidor, que gradualmente o torna perigoso. E isso, como um instrumento de roteiro e desenvolvimento de personagem, é uma das coisas mais criativas que eu já vi na minha vida, porque isso prende o telespectador ou o leitor de uma maneira que é difícil de explicar. No momento que a gente vê o medidor dele subindo, a gente já calcula quando que ele vai explodir, quando que vai dar merda, e o caralho é muito maneiro, cara. E é óbvio que há os seus momentos aonde ele explode, aonde o seu medidor vai à loucura e ele fica com pontinhos de interrogação no lugar. Isso geralmente acontece com graves situações de estresse, principalmente envolvendo sua família. Como, por exemplo, com certeza um dos momentos mais icônicos da obra é quando ele vê que a sua casa do nada pega fogo e quando ele vai entrar na casa, ele vê a sua família morta. O que faz ele se descontrolar por um momento até que o Covinhas, que se torna um amigo, consegue controlá-lo e fala que não são os cadáveres da família dele, são outra coisa. E eu vou falar melhor desse poder descontrolado daqui a pouco, porque um dos momentos mais chaves de Mob Psycho é logo no seu final. Pra quem já viu Mob Psycho, sabe que
que os finais de temporada dessa obra são todos icônicos e fodas pra caralho. E no final da terceira temporada, a última temporada lançada, a gente vê talvez o requiem do que é esse personagem. Porque a Tsubomi, a paixonite do Mob, o crush que ele tem desde a infância, ela vai mudar de cidade. E isso faz com que o Mob se sinta obrigado a confessar seus sentimentos por ela. Ele não pode deixar ela embora sem antes falar o que ele sente. E ele nunca fez isso, e ele nunca tentou entrar em questões amorosas, porque são situações de muito estresse. E ele, como rapaz tímido, isso levaria o medidor dele à loucura. Mas agora esse é o último momento, o momento vital. Então ele compra um buquê de flores e começa a percorrer a cidade para encontrá-la. Porém, no caminho, ele vê que uma criança será atropelada por um carro e ele salva ela se colocando na frente. Ele obviamente sobrevive por causa dos seus poderes, mas a lesão que ele sofre começa a fuder com a mente dele. E aliado com todo o estresse que ele já sofreu na temporada, junto com o estresse da situação de percorrer uma cidade para falar com a garota dos seus sonhos e se confessar, isso faz com que o sangue vá para a cabeça e ele ative um modo louco, um modo psaico. Então ele vira uma literal arma de destruição em massa que começa a destruir todo o lugar que passa. O seu poder se descontrola de uma maneira indescritível e essa forma bizarra que Mob assume só tem um objetivo, que é chegar na Tsubomi, sendo que fazendo isso ele destrói a porra da cidade inteira. E essa forma dele, né, que é o pontinho de interrogação %, é na verdade a representação do Mob reprimido durante todos esses anos. É a representação das emoções e sentimentos que ele suprimiu para controlar o seu poder no dia a dia, sendo que agora ele se descontrola e toma o corpo de Mob por muito tempo. E toda essa loucura cessa quando ele é parado por Arataka Reigen. Exatamente, seu mestre, que agora já passou por vários causos com ele, eles já brigaram, já voltaram, mas agora Reigen, sendo uma pessoa que ama Mob, conhece o segredo de seus poderes, tenta pará-lo para acabar com a destruição que ele tá causando. Então é uma cena muito emocionante que no fim, Reigen, para tentar parar de uma vez o Mob, admite para ele que ele não tem poderes, que ele nunca teve. Ele é uma farsa, ele não é o maior paranormal de todos os tempos. O que faz com que ele saia desse transe. Obviamente, além de ter tido toda uma batalha mental com o seu outro eu suprimido. E essa cena é ambígua, não dá pra saber se o Mob realmente não sabia que o Reigen não tinha poderes e ele admitiu a maior mentira que o Mob acreditou, ou se o Mob já sabia que o Reigen não tinha poderes, mas ver o Reigen, esse charlatão mentiroso, admitir sua maior mentira, fez com que ele realmente acordasse e visse: caralho, o homem amadureceu. De qualquer maneira, ele volta ao normal depois de ter um papo com o Reigen e vai até a Tsubomi, que aparentemente ainda está esperando ele, apesar de toda a destruição. Então, depois de algum tempo, ele volta para o Covinhas e o Reigen e ele diz que ela o rejeitou. E então começa a chorar. Essa é uma cena incrível e lindíssima, porque o Mob começou a suprimir seus poderes e separar uma coisa da outra quando o seu crush, a própria Tsubomi, ficou entediada dos seus poderes. É isso que fez ele separar uma coisa da outra e é isso que fez ele inconscientemente criar o ponto de interrogação %. E ele, nessa trajetória até encontrar Tsubomi, faz as pazes com essa outra entidade dentro dele e percebe que seu verdadeiro poder é a união das duas coisas, da representação do seu poder bruto e dele, Mob, o garoto, ao mesmo tempo que se confessando para a garota dos seus sonhos, algo que causaria ansiedade, nervosismo e estressaria qualquer um. Independentemente da resposta, ele se liberta desse sentimento. Agora ele fez um ato que vai botar o limite dele de nervosismo lá em cima. Agora ele não vai sofrer tanto mais ansiedade quanto antes. E ele finalmente tem uma resposta, por mais que seja negativa. Mas a mensagem aqui não é do Mob ter sido rejeitado e chorado por causa disso. É dele ter feito todo esse caminho com esse poder errático durante 3 temporadas e só agora, em algo tão bobo como a confissão de um amor adolescente, fazer ele amadurecer de uma maneira
inexplicável. E eu acredito que essa é a beleza de Mob Psycho. Quando falamos de mangás e animes, geralmente o público-alvo são pessoas mais jovens, e eu tenho certeza que o Mob foi uma figura identificável para muita gente. E dá para se identificar com ele por várias coisas diferentes. Muitos jovens podem ter sido iguais a ele, pessoas invisíveis na época de escola, ou pessoas até mesmo excluídas, mas que tinham potencial, sabiam que poderiam mostrar para os outros o que elas tinham de verdade e talvez ganhar amigos por isso. Mas Mob ensina que você só vai conquistar verdadeiramente alguém se você for você, o seu verdadeiro eu. E se alguém não reconhecer isso, bom, azar dela. Não mude quem você é para agradar outras pessoas. Somente mude se assim você quiser, se você se sentir confortável com isso. E eu, por exemplo, me identifico muito com o Mob, com o fato dele ser uma pessoa que durante muito tempo suprimiu suas emoções e sentimentos, se tornando uma pessoa que por causa disso nunca teve muitos amigos e nunca teve muitas pessoas para confiar porque tinha medo de se colocar em situações de alto estresse ou nervosismo. Ele é um garoto que quer ter amigos, quer ter uma namorada, quer ir para festas, mas tem medo da ansiedade que isso pode causar nele. E ele tem esse medo por causa do seu poder, mas isso se traduz para nós como algo um pouco mais simples. Porque os poderes na obra do One são meras alegorias. São formas desse autor apresentar com esses personagens os nossos problemas cotidianos, seja da juventude ou da vida adulta, de uma maneira muito fora da caixa e palatável para o público que quer consumir uma obra com personagens com poderes. E é isso que faz esse autor e as obras que ele produz tão diferenciadas na indústria. E dá pra ver que Mob foi alguém que ele fez com muito carinho. E além dele, as relações que ele tem, por exemplo, com o Reigen, uma das melhores dinâmicas do mundo dos animes. Além, é claro, de todos os personagens de Mob Psycho com as suas próprias complexidades, o que faz com que essa obra como um todo se torne muito, mas muito rica. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, comenta, curta, compartilhe, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se você tiver pelo celular, dê uma hypada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zamolini, Guaxinim Gamer, Bruce Danarella, Matheus Queiro, Ian Charles, Brubru, Ogugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Arroz Cadelli, Vânia Silva, Retroblade, Bigode Orei, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Clarinjaro 95, Gustavo Onden, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zardo, meu nome é Jorge, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Zero Zac, Rafa, Branco Júnior, Fiat Paul todo fudido, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Senhor Suíça, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, MZ Guido, Rian Benedito, Hipnos 11, Ibura, The Day, David Martins, Carlos Moreira, Daniel Montanha, Wev, TH Júnior, Cauã, o Indialogável, Guilherme Barreto Nunes, Demobit, Togers, Gabi, Gabriel Fraga, Fábio Luiz, Otaku Cheiroso, José Augusto, Meramente Eu, Entrou Sabonete no Buraco do Peru, eu não tô de sacanagem, e Pedro Rodrigues. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!